Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai mais uma vez falar de um caso de um amigo nosso. Baseado em causas reais. Exatamente, dessa vez um caso sinistro. Sinistro! Hoje a gente vai falar sobre um caso de exorcismo. Sim, o caso de... Roda a vinheta. Então é assim, pra gente começar essa história, falar que ela não é um exorcismo feito pelo Vaticano. Não, por um padre. Por um padre. Mas é assim, pra quem não conhece como funcionam alguns centros espíritas, em geral como é que é um centro? Você vai lá, tem uma palestra, né, que vai tratar sobre um tema espírita, alguma coisa, depois você toma um passe, ou às vezes toma o passe, depois vai ter a palestra, e em alguns centros você tem a mesa branca. O que é a mesa branca? É uma mesa onde os médiuns da casa sentam e às vezes tem um atendimento lá. Para que ele senta nessa mesa? Porque às vezes vem o guia da casa ou o protetor e ele vai falar, olha, isso, aquilo, não sei o que, ele incorpora no médium e fala. Só que às vezes nessas mesas brancas também tem alguém que está com algum problema, um obsessor, o espírito está ali colado, e eles puxam esse espírito para um médium de lá, esse espírito fala, né? Ah, tô com ódio do fulano, do ciclano. E os guias da casa, tanto os espirituais quanto os físicos, vão tentar doutrinar esse espírito para que ele abandone aquela perseguição, aquele ódio, tá? São todos os centros que funcionam assim? É, pode ser. Tirar o encosto? Tirar o encosto. Tirar o encosto. São todos os centros que funcionam assim? Não. Muitos funcionam assim, outros vão falar, mas meu centro não é assim, meu centro vai lá, tem palestra e passe, beleza. Isso não é kardecismo. Isso não é kardecismo, isso é... Enfim, então como é que é a coisa é na prática? E esse meu amigo trabalhava num centro, o que o centro começou a fazer? Num centro que era, eles tinham alguns atendimentos, além da mesa branca, além do passe, tinha alguns atendimentos de saúde, algumas coisas assim. Tipo cura espiritual. Isso, cura espiritual, essas cirurgia. Coisas. Não chegava, esse não tinha cirurgia, não chegava no nível de cirurgia, mas tinha lá os passes específicos, apometria, uma série de coisas lá que eram feitas. E aí, o que começou a acontecer? Dois casos que chamaram a atenção dos dirigentes do centro. Primeiro, eram algumas pessoas que iam lá, tiravam esse encosto, vamos dizer assim, e voltavam lá 15 dias depois, um mês depois, e tava de novo com o negócio lá. Não era o mesmo, mas era um primo. Mas como que as pessoas ficavam? Quem tinha esse... Então, as pessoas estavam se sentindo cansadas, depressivas, com peso no ombro. Isso com o tempo vai afetando, às vezes dependendo do espírito, né? Pode levar para um alcoolismo, começar comportamentos que não eram comportamentos comuns da pessoa. E aí, às vezes, por exemplo, segundo a doutrina espírita, pode ser que um espírito cole em você para se alimentar das emoções e desses vícios do mundo físico, que é o que ele tem saudade. E aí mesmo uma pessoa que não bebia começa a beber. Então o que acontece? Eles começaram a reparar que algumas pessoas voltavam lá e que manifestavam os mesmos sintomas e que era uma outra entidade. E eles também perceberam que existiam alguns casos mais sérios de que as pessoas não conseguiam sair de casa. Então o que eles fizeram? Eles começaram a criar alguns grupos de apoio que visitavam as casas das pessoas. Para o primeiro caso era para ver se o problema estava na casa ou em algum outro membro da família. E no segundo caso era para ir lá e ver a pessoa na casa dela, o que estava acontecendo com ela. Tá? Então, porque a pessoa não conseguia sair de lá. A pessoa não conseguia sair de casa. Então esse caso de hoje, que esse meu amigo me contou, foi o seguinte. Ele foi chamado, junto com um grupo de mais 2 outros caras, aí na casa de uma menina que devia ter uns 12 anos. E qual era o caso? A menina não conseguia mais sair de casa, ela não conseguia ver luz do sol, não podia abrir cortina, porta, ela se debatia. E era um caso que chegou para esse centro como um caso de dominação, de incorporação. E que a menina não tinha mais controle.
E chegou também que ela já tinha ido no médico, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, já tinha feito o diabo, tomado remédio. Já tinha passado pela ciência. Já tinha passado pela ciência e um médico chegou pra família e falou assim, por que vocês não procuram um padre? Olha aí. E aí a família, que tinha um tio lá, que era espírita, falou, não precisa procurar um padre, procura um centro. E a menina, como estava muito debilitada, ela já estava nisso há meses, sempre passando por tratamento físico e tudo, e nada resolvia, foi procurado então esse local, e esse rapaz com outros dois foram para a casa da menina. E aí chegando lá, a menina estava no quarto dela, o quarto todo escuro, né, tudo tampado, não podia entrar a luz do sol, e a menina estava lá. Ela já estava nessa situação há meses. Caramba. E aí, a pessoa às vezes quando sofre esse tipo de possessão, ela passa por períodos em que ela é ela e períodos que ela tá... Não é ela. Que não é ela. Então vamos começar a primeira coisa assim, a menina não falava com voz de demônio. Não falava. Não tinha aquele negócio de... Não. Gutural. Isso, ela falava com a voz dela, só que de um jeito diferente. Então assim, não era, oi, tudo bem, tio? Era, oi, tudo bem, tio? Mas era a voz dela. Dava pra ver que era a voz dela, só que era a voz dela mais grossa, mais rouca, mas era ela. Não teve nenhum tipo de manifestação de falar outras línguas, apesar que a gente sabe em alguns casos desses que se manifesta falando outras línguas, mas não teve. O que acontecia? Era o espírito, quando tomava o controle, ele começava a proferir palavras de ódio. Eu vou acabar com a vida dessa família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a menina perde o controle e era muito difícil segurar a menina. Segurar fisicamente. Quando ela tinha essas crises, ela tinha que ser amarrada. Caramba. Porque ela se tornava extremamente violenta, ela partia pra cima das pessoas. Foi feito um diagnóstico, vamos dizer assim. Você começa a conversar com a menina, e a hora que tem um episódio de possessão, você começa a conversar com o espírito. Pra tentar ver se aquilo ali pode ser realmente um caso de possessão ou não. Porque às vezes era comum esse pessoal desse grupo chegar na casa de uma pessoa, a pessoa tá possuída, chegava lá e falava, não é. Isso aqui, ó, procura um psicólogo, não sei o quê. Tá deprimido. Isso é uma depressão, é um comportamento dissociativo, tá manifestando uma outra personalidade, ou tá atingindo um grau de agressividade que tá chegando nesse ponto e não tá percebendo o que tá fazendo. E isso acontece, né? O Bruno é psicólogo, sim, pode dizer que isso acontece. Só que o caso dessa menina já tinha passado por tudo e nada tinha resolvido. E aí foi identificado, então foi conversado, foi identificado realmente que era um espírito que estava ali. E ele falava, se apresentava, e no começo eles não falam o nome. Porque sabem que se der o nome, estão te dando um poder já sobre ele. Então eles começam a inventar coisa. Então normalmente, por exemplo, o espírito tomou conta da menina para prejudicar alguém na família, mas ele começa a falar que ele é um demônio, que ele veio do inferno. E ele começa a falar isso, aí você começa a perguntar, então quem é você, né? Não vou falar meu nome. E ele provoca muito. Te provoca o tempo todo, né? Então, esse meu amigo contava que ele estava sendo os dois auxiliares, meio que segurando a menina, e não existe um método, é assim que faz, você vai ler um capítulo da Bíblia assim, não. Você tem que ir conversando. Talvez pro Vaticano exista. Isso. Talvez pro Vaticano tem lá a parte de todo um método. Aqui em São Paulo, inclusive, tem um padre que, aqui na Vila Mariana, ali perto do metrô Vila Mariana, não, do metrô Paraíso. Aqui do lado. Aqui do lado. Tem um padre, inclusive, que ele é autorizado pela Igreja Católica a fazer exorcismo. Eu conheci esse padre outro dia. Mas enfim, pode ser que para a igreja tenha uma liturgia para isso, mas não existe uma regra. Porque não dá para você tirar o cara de lá por falar, sai daí, meu. Ele não vai sair. Não é assim, não é tão simples. Só que toda vez que ele toma o controle do corpo da menina, esse espírito, ele gasta energia. E ele cansa. E aí ele sai e deixa a menina em paz. Aí ele recupera a energia e volta. Só que está sempre se alimentando da energia da menina. Então você começa uma conversa mesmo. Porque qual que é o lance? Depois de muito tempo fazendo isso, você percebe que o espírito, quando ele começa, você começa a conversar com ele e alguma coisa irrita ele, você sabe que ali é o ponto. Você tem que investir. É ali que você tem que investir. Então é muito um papel de conversando, até você sacar o que está incomodando ele.
E esse amigo do seu amigo... Não, esse é amigo meu, não é amigo de amigo, é amigo direto. É amigo direto? É. Entendi. Ele sabia dessas coisas. Sabia, porque já tinha feito várias vezes. Tinha acompanhado outras pessoas e nessa vez ele foi meio que pra tocar o negócio. E aí você começa a falar, e ele vai te provocando, falando que você é um merda, que você é um pirralho, que você é isso, você é aquilo. Ele vai tentando te desmerecer pra quebrar a sua confiança. E aí ele vai falando, você não vai conseguir, você não vai me tirar daqui. E aí você começa a testar algumas coisas. E é louco porque assim, por mais que você tá no espiritismo, se você tentar pegar água e fazer uma cruz na testa, cara, eles odeiam isso. E eles se incomodam. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Então esses símbolos religiosos, eles funcionam. Por isso que às vezes a cruz funciona. Esse meu amigo tinha um crucifixo. Ele falou que sempre usava esse crucifixo para pôr na testa da pessoa, que isso causava uma revolução, assim. Então esses símbolos religiosos realmente eles funcionam. Porque esses espíritos, eles sabem que ali tem uma sacralidade, que ali tem alguma coisa sacra. E mesmo para eles, que são, sei lá, seres humanos, só que desencarnados, aquilo ficou ainda. Então ficou forte, fala, meu, eu tô sendo expulso pela vontade de Deus. Então isso tem um poder. Não só pela fé de quem impunha. Não, mas até é um símbolo, né? Ele é carregado. Claro, carregado de uma egrégora, de uma força que tem por trás. Então o lance era fazer isso. Quando você chegava no ponto, e no caso dessa menina, quando esse meu amigo chegou no ponto que ele descobriu o que estava irritando ali, você começa a ir só naquilo. Porque essa irritação que o espírito começa a ter, começa a desgastar ele muito. E aí foi nessa hora que aí esse meu amigo falou, olha, que ele já tinha feito muito disso, mas foi a primeira coisa que ele viu algumas coisas acontecer nesse nível. Era uma menina que estava há meses numa cama, magra já, porque não se alimentava direito. Os dois caras foram segurar ela, começou a se debater, provocar. Ela arrebentou uma das amarras, os caras foram segurar ela, os dois caras seguraram e ela fez assim e jogou os dois na parede. Tipo Matrix. Não, tipo Matrix, fez assim os caras. Mas, ela nem fez tipo, ela fez assim. E os caras foram pra parede. Nisso esse meu amigo segurou e os outros dois vieram e seguraram ela. E ela de novo se mexeu e jogou os três pra longe. 3 homens, grandes e fortes. Ela jogou pra... a mina teve ela mal alimentada. A mina teve uma descarga de adrenalina. Ela pode ter tido. Mas até para ter uma descarga de adrenalina você tem que fazer força. E ela não fazia força. Ela fazia assim... Não que ela tava jogando com o poder da mente, não é isso. Mas não precisava de esforço físico para jogar as pessoas longe. E segurava e jogava, e segurava e jogava. E cansava o espírito saía. Aí você tem que esperar. A menina cansada também, ela dormia. E aí, nessas horas você não pode sair do lugar. Você tem que continuar no lugar. Então foram 3 dias fazendo isso. Nossa. 3 dias. Dormia? Não, dormia pelos cantos, né? Lá mesmo, não saía de lá. Porque podia ter qualquer episódio, qualquer hora. E a hora que tinha o episódio tinha que estar em cima para continuar fazendo o negócio. E aí depois de 3 dias o espírito desistiu. Aí meu amigo conta que ele começou a cansar. E aí foi essa conversa e descobriu que estava irritando. E depois que você descobre que está irritando... Quando ele não sai, porque às vezes ele se irrita com aquilo de descobrir não sei o que, ele sai e vai embora e não volta mais. Mas quando ele tá tanto tempo preso na pessoa, ele não quer sair porque já tá ali afinado energeticamente. Aí você começa a provocar, ele começa a cansar, e aí chega uma hora que ele começa a pedir ajuda. E aí é nessa hora que você consegue fazer aquela doutrinação que normalmente os caras fazem num centro espírita. De chegar pro espírito e falar, não, olha, você tem que procurar ajuda, os guias vão te acompanhar, não sei o quê. E aí ele começa a falar, não, realmente tem um cara aqui. Fala, então você acompanha esse cara, ele vai te ajudar, não sei o quê. E aí o cara, ele largou a menina. Nunca mais teve um episódio. Ela nunca mais teve nenhum episódio. Nunca mais. E qual que era o tema que esse espírito ficava... Ele tinha algum problema com o pai dela. Olha só. Era alguma coisa que o pai dela tinha feito pra ele em outra vida, segundo o que ele falava, que tinha sido um filho da puta. Ele não falava o que era, mas ele tava ali pra destruir a vida do pai dela. Caramba. E aí, como ele não conseguia chegar no pai dela, ele atingiu a menina. Que a menina era uma porta mais fácil pra entrar. Aquela história, né, de vampiro só entra na sua casa quando você abre a porta. Então, quem tá com a porta aberta, ele entra. Por isso que tinha aquele outro grupo que ia em casas
para visitar a casa. Pra ver se tá tudo bem com a casa. Isso, com a casa ou com as pessoas que moravam na casa. Porque às vezes tinha um imã na casa que atraía e estourava numa criança. frágil. Isso. Acho que tem duas coisas que são importantes. A primeira é você estar com a sua mente sempre confiante e segura de si. Orar e vigiar. Orai e vigiai. Para não abrir a porta para esse tipo de coisa. Ah, mas se o cara mandou pra mim um encosto, fez uma macumba, meu, só vai pegar em você se você abrir a cabeça pra isso. Se você sempre manter a mente forte, fechada, nada vai pegar em você. E a segunda coisa que eu acho que é a mais importante é a seguinte. Não é porque a gente tá contando um caso desse que ninguém aqui vai sair dando uma de Padre Callahan ou de Constantine na vida real. Vai lá e não é isso. Teve algum problema na família? Tá desconfiado que é isso? Vai no médico. É isso. Procura um médico primeiro. É algum problema psicológico? Tá com um comportamento estranho? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Se tá manifesto, procura o que é manifesto. Vai atrás de um médico e tudo. Ah, não tá resolvendo. Quer procurar uma ajuda espiritual? Procura. Pode até ser em paralelo. Isso. Não precisa, vou no médico, então eu não vou num centro. Pode ser. Não importa onde, não vou nesse lugar. Não, você pode fazer os dois. Exatamente. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só toma cuidado, que a gente sabe que o meio espiritual é um meio que não é um meio científico, vamos dizer assim. Então não tem uma regulação. Então pode ser que você caia na mão de um picareta. E às vezes, o picareta nem sabe que é picareta. Isso é um perigo, né? O cara, ele acha que o que ele tá fazendo tá certo. Ele acredita naquilo. Ele não sabe que ele é um picareta. Não picareta no sentido de passar a perna, mas ele não sabe que ele é inocente com relação àquilo. Então, nunca deixe de procurar um médico. Nunca deixe de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional gabaritado para ir lá e curar. De repente é um transtorno de epilepsia, um transtorno de esquizofrenia, um psiquiatra vai lá, dá o remédio e a pessoa melhora. Exato. Agora, se você tem uma vertente espiritualista, vai procura também. Só toma cuidado. Pega orientação, pega indicação, vai conhecer o lugar. A gente sabe que tem casos de gente que abriu mão de um olhar médico e científico ocidental em detrimento de buscar algo espiritual e a pessoa acabou morrendo, porque era algo muito mais físico. Exatamente. Talvez tenha acontecido o oposto algumas vezes, a gente não tem como mensurar isso. Por via das dúvidas, procura os dois. Se tem um caso que está muito esquisito, procura os dois. Esses dias, por exemplo, eu vi um caso do Marcelo Rezende, lá o jornalista da Record que morreu. Ele fez isso, ele meio que abandonou o tratamento convencional e foi procurar um alternativo e ele morreu. Tava com câncer e acabou morrendo. Morreu por causa disso? Não, ele morreu por causa do câncer. Mas ele abandonou o tratamento convencional, tentou um paliativo, um alternativo holístico e não deu certo. Mas quanta gente que às vezes dá certo? Pelo poder da mente, de confiar, ou porque o tratamento espiritual realmente dá certo? Aí vai da crença de cada um, certo? Exato. Então eu acho que é isso que é legal, é não abrir mão, né, e tomar cuidado com essas curas milagrosas. Tomar cuidado, vai atrás, vai pesquisar, como tudo na sua vida. Quando você vai procurar um médico, você está com uma doença grave, você vai procurar um médico para te curar, você não vai pesquisar quem é um médico? Pedir orientação, ver se o cara é bom naquilo? A mesma coisa no plano espiritual. Vai querer uma ajuda? Procura, vê se é bom. Uma pista do que pode começar a te ajudar é se o tratamento é cobrado ou não. Normalmente esses trabalhos são feitos de caridade. Não tem cobrança de nada disso. Não quer dizer que um cara que cobra é um charlatão? Não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que normalmente esses casos em centros espíritas ou de umbanda não são cobrados. Sim. Tem o caso de pessoas que trabalham apenas com isso e precisam ter um sustento. Claro, lógico. Então eles vão cobrar por isso. Né? Sim. Mas avalia, vê indicação. O melhor acho que é indicação até. Sair procurando só na internet pesquisa. É sempre o risco. Mas joga também na internet. Joga o nome da pessoa, sim, para ver se tem alguma coisa, se fala alguma coisa, enfim, é isso. Esse é o caso de hoje. Sim. Eu tenho uma dúvida. O que ficou para aquelas pessoas que estavam lá? Tanto em termos energéticos, quando aquilo se dissipou, aquilo se resolveu, como ficaram aquelas pessoas? Não só em termos de aprendi uma coisa, He-Man, não é isso. Quero saber como elas ficaram energeticamente falando. Você fala a família ou o grupo? Não, o grupo. E a família também, vai saber. A família, acho que tira um peso das costas, né? Porque você imagina se tem uma filha de 12 anos, você tentou de tudo com ela e não aconteceu nada. Tinha 12 anos? 12 anos. Então, quando você chega lá, quando
você chega numa família dessa que está desesperada, não sabe mais o que fazer. Quando acontece isso, é um alívio gigantesco. Fala, não sei mais o que fazer com a minha filha, vou recorrer ao sobrenatural e pum, resolveu. Mas essas pessoas que trabalhavam com isso, eu conhecia várias até que faziam esse tipo de trabalho. Era uma sensação sei lá, de estar realizando uma obra, sabe? De tipo, puta, o trabalho faz diferença. Estou a serviço de algo maior. Estou a serviço de algo maior. Não só pela criança, nesse caso, ou quando era adulto, mas também pelo espírito que estava naquela condição de se colocar como possessor. Pelo espírito também. Porque você imagina, era um espírito que estava sei lá, que chama de umbral, de lama, de viver aqui no limbo, ou na proximidade da Terra. O espírito estava preso nisso, às vezes o espírito está preso nisso 500, 600 anos. Não consegue se libertar desse ódio, e às vezes num trabalho desse você liberta. Então liberta o espírito, esse espírito começa a se conscientizar, e ao mesmo tempo é um aprendizado, né, cara? Porque imagina lidar com isso, deve dar um cagaço, né? Deve. E você lidar com isso diretamente, aprender e começar a ver que não é bem assim, que você não precisa ter que você não precisa ter medo, que é uma coisa que dá pra fazer, que dá pra ir por alguns caminhos e fazer. Eu acho que é uma sensação bacana, né? Imagino que as pessoas sintam-se realizadas com isso, né? Muito bom. Então, esse foi o Causos. Baseado em causos reais de hoje. Baseado em causos reais de hoje. E então a gente fica por aqui. Exatamente. Os recados de hoje são os mesmos de sempre. Temos projeto no Padrim, no Patreon, se você quiser ajudar o canal financeiramente com algumas recompensas, em particular o nosso grupo no Telegram é muito especial. Hoje gravamos uma live exclusiva também para um nível de apadrinhamento, falamos sobre Rei Arthur, só esses padrinhos tiveram acesso. Então se você tiver interesse, dá uma olhada lá, a gente tem um site também que consolida todas as informações sobre o canal. Fecharemos cursos em breve, já estamos fechando cursos. Dia 17 de fevereiro já tem o primeiro. De 2018. Então você está vendo isso em 2020, os cursos já saíram, já tem curso, dá uma olhada no nosso site, vai estar aqui embaixo, tem link também na postagem dele. E se você está caindo aqui de paraquedas, sabe que a gente tem vídeo toda quinta-feira. Todas as quintas-feiras. E tem mais, sei lá, já tem uns 200 vídeos. 200 vídeos. Se você está perdido, no nosso site também tem lá por tema, tem todos, tem a Nina, tem o Marcelo Deodébio, tem a gente, 1 milhão. Então fique esperto lá. Para ajudar a gente, você pode curtir esse vídeo se você gostou. Lá no Facebook a gente também tem uma página, você pode compartilhar por lá ou por aqui direto. Se você tiver inclusive outras redes sociais, você pode compartilhar por aqui e escolher a rede social. Se inscreva no canal, isso é o que mais ajuda a gente. Somos muito, muito gratos por vocês. Um forte abraço e valeu! Valeu!